Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao terceiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista, O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista das lições desse terceiro trimestre é o pastor Silas Queiroz. E a lição que iremos abordar é a lição de número 6, que tem a sua data para ser ministrada o dia 11 de agosto de 2024. O tema da lição, o livro de Esther. Texto áureo. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este, chegaste a este reino. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Verdade prática, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. A leitura bíblica em classe encontra-se também no livro de Esther, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Introdução. Concluímos o estudo do livro de Ruth. Agora, nesta lição, vamos dar início ao estudo do livro de Esther. Observaremos que o livro de Esther tem uma característica singular, a completa ausência do nome de Deus. Porém, observaremos no decorrer da sua narrativa que a providência de Deus se manifesta de maneira extraordinária, livrando e preservando o seu povo Israel. Primeiro tópico, a organização do livro. Primeiro subtópico, a categorização de Esther. Da mesma forma que o livro de Ruth, o livro de Esther também pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Sabemos que a Bíblia hebraica é dividida em 3 seções: o Pentateuco, os Profetas, os Salmos ou Escritos. Estas divisões estão bem patentes nas palavras ditas por Jesus, que está registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, no versículo 44. Veja o que diz: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Portanto, o livro de Esther pertence à terceira seção, pertence aos escritos. Sabemos que a Bíblia hebraica, enquanto divisão, é diferente da Bíblia cristã, a Bíblia que nós usamos. A Bíblia hebraica, ela é composta apenas do Antigo Testamento e tem 24 livros. A Bíblia cristã é composta do Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, na nossa Bíblia, tem 39 livros. Todos os livros que tem na Bíblia hebraica também tem no nosso. Só que a divisão feita pelos judeus é diferente da divisão feita pela igreja cristã. Na Bíblia hebraica, os livros 1 Samuel, 2 Samuel, faz parte de um livro só. 1 Reis, 2 Reis, também é um livro só. 1 Crônicas, 2 Crônicas, um livro só. Também o livro de Esdras e Neemias compõem um livro somente. Os 12 profetas menores que nós encontramos na nossa Bíblia cristã, na Bíblia hebraica, compõem um só livro. Por esta razão, na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento tem 24 livros, e na Bíblia cristã, que é a Bíblia que nós usamos, tem 39 livros. O livro de Esther, além de pertencer aos escritos, ele também está contado como um dos 5 rolos, os 5 livros curtos, que são livros que são lidos nas festas anuais dos hebreus, que até hoje é lido nas festas judaicas. E o livro de Esther é lido na festa de Purim. Nós vamos aprofundar um pouco mais acerca desta festa. Agora, observe que este livro está inserido no cânon da Bíblia. Portanto, é um livro inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, está escrito
na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, ele diz que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. O livro de Ruth é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus e tem a sua canonicidade reconhecida. Segundo subtópico, características literárias. O livro de Esther tem 10 capítulos e 167 versículos. Dentre suas características literárias, podemos citar a sua objetiva historicidade. É também no livro de Esther que observamos a primeira informação, a fonte primária, de onde surgiu então a festa do Purim, que é celebrada anualmente pelos judeus, conforme está escrito em Esther, capítulo 9, versículo 20 ao 32. O estilo narrativo é menos diálogo que o de Ruth, ou seja, o texto é mais do narrador do que dos personagens. É o que diferencia o livro de Esther e Ruth quanto ao seu estilo. Então observamos que são características únicas que encontramos no livro de Esther. Terceiro subtópico, autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Porém, o conhecimento que este autor demonstra acerca da cidade de Suzã, da estrutura da cidade, de alguns documentos importantes do Império Persa, faz com que alguns estudiosos considerem que o autor do livro de Esther seja um judeu que viveu na Pérsia. Observe que, através dessas evidências e de outras que estão inseridas no livro, pode-se então considerar que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta do ano 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Segundo tópico, o contexto histórico. Primeiro subtópico, o povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Sabemos que o povo de Israel teve como primeiro rei o rei Saul, que foi ungido por Samuel. O segundo rei, o rei Davi, que também foi ungido por Samuel. E o terceiro rei, que substituiu Davi após a sua morte, é o rei Salomão. Esses 3 reis reinaram sobre as 12 tribos. O reino era unido. Mas após a morte de Salomão houve um cisma, onde 10 tribos ficaram com Jeroboão, formando assim o reino do norte, capital Samaria. E 2 tribos apenas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram com o filho de Salomão, Roboão, formando assim o reino do sul, capital Jerusalém, Judá. Observe que, devido aos pecados do povo, devido aos reis do reino do norte e o povo terem virado as costas para o Senhor, Deus vai permitir que o rei da Assíria leve todo o povo cativo para a Síria em 722 a.C., ficando agora somente o reino do sul. Porém, após 100 anos depois, pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, também foi levada cativa para a Babilônia. Nabucodonosor fez 3 investidas sobre a cidade de Jerusalém. A primeira, em 605 a.C., quando levou a nata de Jerusalém. Entre eles estava Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel.
Em 597 a.C., foi a segunda vez que o exército de Nabucodonosor investiu contra Jerusalém. E nesta oportunidade foi levado Ezequiel, que ficou ali próximo ao rio Quebar. Agora, a terceira e última invasão, que foi a derradeira, deu-se no ano 586 a.C., quando o templo foi destruído, os muros foram fendidos e muitos foram levados para a Babilônia, ficando Daniel no palácio, ficando Ezequiel próximo ao rio Quebar e Jeremias permanecendo em Jerusalém. Agora, observe que tudo isso foi Deus usando Nabucodonosor, usando a Babilônia, os caldeus, como vara de conserto para o seu povo. Por quê? Porque o seu povo estava se contaminando com a idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é quando colocamos algo em nosso coração a ponto de substituir a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quando colocamos algo em nosso coração a ponto de darmos mais importância àquilo do que ao próprio Deus, estamos idolatrando. A idolatria pode ser idolatrar um filho, idolatrar o cônjuge, idolatrar um carro, idolatrar bens pessoais. Então, quando observamos o agir de Deus, nós percebemos que Deus está cuidando do seu povo, para que o seu povo não fique na idolatria. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Não podemos amar o mundo, devemos amar a Deus. Por isso que o autor coloca aqui em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que nós aprendemos pela palavra de Deus. Por isso, Deus permitiu que o povo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, fossem levados cativos. O reino do norte para a Síria, o reino do sul para a Babilônia, para que servisse de vara de conserto e eles entendessem que deveriam adorar somente ao Deus de Israel. Segundo subtópico, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade, conforme está escrito no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 12. Deus também julgaria a Babilônia. Deus usou Jeremias para dizer que o povo de Israel permaneceria na Babilônia durante 70 anos. Não mais do que isso. Deus já havia afirmado o tempo que o povo permaneceria como cativo na Babilônia. E Deus iria julgar a Babilônia. E isso aconteceu em 539 a.C., quando Ciro venceu os babilônios e anexou seu território ao Império Persa. Quem era Ciro? O rei dos medos e persas. Ciro, Deus falou acerca deste homem usando o profeta Isaías, e está registrado em Isaías capítulo 44, versículo 28, e também no capítulo 45, do versículo 1 e 2. Deus usou Isaías para falar acerca deste homem. Deus falou o nome de Ciro 150 anos antes de seu nascimento. Sabe o que isso quer dizer? Nosso Deus é tremendo, é poderoso. Ele tem o controle da história. 150 anos antes do nascimento de Ciro, Deus já estava dizendo que ia levantar um homem que seria usado como servo para dar livramento ao seu povo. Agora observe algo interessante. Logo no primeiro ano do seu reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar
o retorno do povo judeu para Jerusalém, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 a 3. Então, observe que foi Deus que despertou em Ciro o desejo de fazer isto pelo povo judeu. E Deus fez com que Ciro decretasse o retorno do povo judeu para Jerusalém. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Israel, confessando os pecados da nação de Israel. Podemos ver isto, que Daniel, sabendo acerca da profecia que havia sido entregue por Jeremias, de que o povo não permaneceria na Babilônia além dos 70 anos, que o povo permaneceria ali somente 70 anos, Daniel começa a orar e Deus lhe dá a resposta. A Bíblia diz, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, é importante entendermos isso, que o povo foi para a Babilônia por causa da idolatria. Deus estava tratando do povo. Agora, Deus providencia a saída do povo para que eles possam retornar a Jerusalém e reerguer o templo e também fazer ali a restauração dos muros, a restauração da cidade. Isso tudo porque Deus sempre está na direção e Deus sempre cumpre com os seus propósitos. Terceiro subtópico, o pós-exílio. Estamos trazendo aqui o pano de fundo, o contexto do livro de Esther. E agora nós chegamos no pós-exílio, quando o povo então sai da Babilônia. Não todo o povo, mas uma pequena parte, porque estima-se que ali na Babilônia tinha cerca de 1 milhão de judeus, mas apenas 50.000 voltaram com Zorobabel, que foi a primeira leva que saiu da Babilônia para ir até Jerusalém a fim de reconstruir a cidade. Observe que Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Agora, estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50.000 voltaram para Jerusalém no primeiro grupo liderado por Zorobabel. Foram 2 levas que voltaram. O primeiro grupo foi liderado por Zorobabel e nesse primeiro grupo somente 50 judeus voltaram para Jerusalém. Este período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo, observe, isso aqui é muito importante. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há um intervalo de 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos que estão narrados no livro de Esther. Ou seja, de 483 a.C. a 473 a.C. Terceiro tópico, propósito e mensagem. Primeiro subtópico, a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Apesar do povo ter escolhido permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, Deus ainda assim agiria de maneira providencial para com o seu povo. Observe que o povo escolheu ficar na Babilônia porque estavam já estabelecidos naquele lugar. Muitos ali já tinham suas casas, tinham seus negócios, estavam prosperando na Babilônia, e sair da Babilônia e ir para Jerusalém seria um ato de renúncia, seria um ato de disposição,
Por quê? Porque o povo estava indo para Jerusalém para realizar uma reconstrução. Seria a reconstrução da cidade. Daria trabalho. E muitos não queriam mais pagar este preço. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 12. O povo escolheu ficar na Babilônia, achando que seria melhor, mas o cerco iria apertar na Babilônia. Porém, Deus, como é um Deus misericordioso, ele agiria, ele entraria com a sua providência, dando livramento ao seu povo. Segundo subtópico, uma falsa estabilidade. Esther nos transmite, como mensagem, o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Observe que o povo que estava na Babilônia, que já estava com uma certa estabilidade, esse povo que já tinha seus negócios estabelecidos, achavam que nada de ruim poderia acontecer. Eles estavam confiando, eles estavam iludidos com uma falsa estabilidade. Eles estavam confiando no momento em que estava vivendo, confiando nas estruturas do mundo. Quando a Bíblia diz que devemos confiar em Deus, o Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. O Salmo 40, versículo 4 diz que é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. O Salmo 125, versículo 1 diz que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Precisamos confiar somente em Deus e não nas estruturas do mundo. Observe que estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus, conforme está escrito em Esther capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. A partir de então, a falsa segurança foi embora. É melhor confiar no Senhor do que no homem, conforme está escrito em Salmo 118, versículo 8 e 9. É melhor confiar no Senhor. Terceiro subtópico, a festa de Purim. Um outro propósito do livro de Esther é registrar a instituição da festa de Purim. Observe que no livro de Esther, capítulo 3, versículo 7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa de Purim comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina, da ação de Deus para a libertação do seu povo. Esta festa comemora isto, o livramento de Deus para com seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. Conclusão: o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Não devemos confiar na falsa estabilidade que o mundo nos apresenta. Todos os reinos deste mundo passarão, conforme está escrito em Daniel, no capítulo 2, do versículo 37 ao 45. Por isso, a palavra de Deus nos diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, conforme está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Portanto, devemos confiar na palavra de Deus, porque ela nos diz que a nossa cidade está no céu. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Assistam aos vídeos anteriores, dê o seu like, inscreva-se em nosso canal e nos ajude com a sua
Oração.